Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele é digno de receber louvor. Estamos lendo todo o Novo Testamento, estamos no livro de Marcos e estaremos lendo, consequentemente, todo o livro de Marcos e também todo o Novo Testamento em seguida. Lembrando que eu estou meio gripado, e a qualquer momento eu posso dar uns espirros, uma tossida, mas não vou cortar o vídeo, vamos continuar. Assim mesmo, porque a intenção é que pessoas possam conhecer as Escrituras, pessoas que têm dificuldade de leitura, pessoas que não enxergam e tantas outras coisas que impossibilitam delas lerem. E assim eu creio que eu estarei ajudando algumas pessoas e vocês, se desejarem, podem colaborar com isso. Vamos lá então? Então vamos ler Marcos capítulo 3. Noutra ocasião, Jesus, entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isto, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinha da Galiléia os seguiam. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhes preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordem severa para que não dissessem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivesse com ele, os enviasse a pregar. E tivesse autoridade para expulsar demônio. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, o que o traiu. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma grande multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para
apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. É isso mesmo? Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: ele está fora de si. É exatamente isso. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito nunca terá perdão. É culpado pelo pecado eterno. Jesus falou isto porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Então chegaram a mãe de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E eles disseram: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Termina aqui Marcos capítulo 3, e nós estaremos continuando no próximo vídeo. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.